Muito bom dia a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 19 de abril de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando então aqui com a análise do índice Bovespa na semana, tá? Essa semana que foi mais curta, né, em virtude do feriado de ontem, Sexta-feira Santa. Então só tivemos negociações na Bolsa de segunda até quinta-feira. O índice fechou o dia, a semana aliás, né? Uma alta de 1,54%, cotado a 129.650 pontos. Então, uma semana de recuperação, né, considerando a semana anterior, que foi uma semana mais volátil, em função da questão tarifária aí, né, a nível global. Com essa alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, né, indicando, quem sabe, o início de uma retomada altista aqui para o índice. Tá bem? Analisando os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, encerrou a semana em queda, né? O Banco do Brasil encerrou a semana com uma queda de 1,33%, cotado a R$ 27,43. Com a queda dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? O que pode indicar o início de uma tendência de queda. Essa queda dessa semana preocupa um pouco, né? Porque a gente vinha aqui com o Banco do Brasil de semanas seguidas de alta, e mesmo nas semanas em que houve queda, né, os preços fecharam acima da média móvel de 9 períodos, e a média móvel se manteve, né, em todos os momentos virado para cima. Porém, com essa queda dessa semana, foi a terceira semana seguida de queda, né, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, né, os preços fecharam ligeiramente abaixo da média móvel de 9 períodos, inclusive. A última vez que isso aconteceu, né, da média móvel de 9 períodos virar para baixo no gráfico semanal, foi lá em setembro de 2024. E naquele período, né, houve uma tendência de queda por várias semanas consecutivas, né, que se estendeu até o final de dezembro de 2024. Tomara que essa situação observada aqui no final do ano passado não se repita, né, novamente. E vamos torcer, né, para que o Banco do Brasil consiga, na próxima semana, reverter esse sinal aqui, né, e voltar a subir novamente, né? Mas graficamente, analisando aqui, é um sinal feio aqui para o Banco do Brasil, né? Vamos ficar de olho porque pode realmente iniciar uma tendência de queda aí, o que seria prejudicial, né, para as nossas operações. Só lembrando, né, que o meu preço médio em Banco do Brasil está em R$ 26,51. Indo agora para Banrisul, fechou a semana em alta de 1,72%, cotado a R$ 10,66. O Banrisul vinha de 3 semanas seguidas, né, de queda, e nessa última semana conseguiu recuperar. A média móvel de 9 períodos permaneceu estável e os preços também se estabilizaram justamente na região da média móvel de 9 períodos e da média móvel de 200 períodos, né? Então está numa região de briga, se a gente for analisar aqui, né? Acredito que pode, havendo o rompimento dessa região aqui de resistência, e acredito que é provável que isso aconteça, tá? O Banrisul retomaria aqui uma tendência de alta, buscando a região dos R$11. Banrisul também foi a mesma situação, né, que aconteceu com o Banco do Brasil nesta semana, aconteceu com o Banrisul na semana anterior, né?
com essa queda aqui que a gente observou na semana retrasada, né? A média móvel de 9 períodos virou para baixo, mas nessa semana houve uma recuperação, né? Não o suficiente ainda para virar para cima a média móvel de 9 períodos, mas também não indica, né? Pelo menos inicialmente, uma tendência de queda mais agressiva, né? Vamos torcer para que esse sinal aqui de possível reversão aconteça também em Banco do Brasil, né? Da mesma forma como houve com o Banrisul nesta semana. Se a gente observar aqui também no Banrisul, né? Depois que houve a virada para baixo da média móvel de 9 períodos, lá em setembro de 2024, houve também uma trajetória de queda de várias semanas consecutivas, né? No gráfico semanal. Isso poderia também acontecer aqui, mas pode ser que seja um falso sinal e haja uma reversão novamente para novas altas, né? Vamos seguir monitorando e também na torcida, né? Torcer positivamente nunca é um mau negócio, né? Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. E vamos seguir adiante. Bradesco. Bradesco na semana fechou em alta de 1,27%, cotado a R$ 12,78. Apesar do candle vermelho aqui, né? O Bradesco fechou em alta porque ele iniciou a semana com um gap de alta, né? E se manteve nessa região aqui. Se a gente observar no gráfico, já contando essa semana aqui que houve uma queda, né? Mas são várias semanas consecutivas de alta em Bradesco. Média móvel de 9 períodos virado para cima, que é importante, né? Acredito que Bradesco tem chances de vir testar essa região da média móvel de 200 períodos, que é uma situação que não ocorre desde agosto de 2024, né, quando houve o último teste de baixo para cima na média móvel de 200 períodos. Atualmente essa região é em R$ 13,54. Acredito que o Bradesco tem chance de ir visitar essa região aí nas próximas semanas, tá? A tendência de alta, né? Meu preço médio está em R$ 11,37. Estou tendo um lucro também nessa operação aqui. Bradesco indo bem, né? Nessas últimas 2 semanas, apesar de todo esse ruído que houve aí nos mercados, né? Bradesco não foi muito afetado por esse ruído e se manteve, né? Estabilizado na região dos R$ 12,50, por aí, né? E Banco BMG encerrou a semana em alta de 1,91%, cotado a R$ 3,74. Com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, tá? Indicando, quem sabe, aí uma tendência de alta no papel, né? Banco BMG sempre é bom destacar. Faz semanas, né, que está numa região de congestão aqui, que é essa área destacada em vermelho. Desde dezembro, né, de 2024, os preços vêm oscilando nessa região. Então, somente quando houver o rompimento dessa região, tanto para cima quanto para baixo, é que eu entendo que pode haver um direcionamento mais assertivo no papel, né? Por enquanto é muita oscilação, mas importante, né, a alta dessa semana aí, para fugir dessa região do limite inferior, né, dessa região aqui de suporte, porque caindo dessa região aqui, poderia haver um início de uma tendência de baixa, né, o que não se confirmou, felizmente, nessa semana. Meu preço médio está em R$ 3,85. Tá? Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui na operação. Analisando a planilha de controle dos ativos, considerando aqui a rentabilidade, né, que eu acho que é o dado mais importante. A rentabilidade ela leva em consideração a variação entre o preço médio de compra e o preço de fechamento.
mais os proventos recebidos, né, por cada um dos ativos. Então, a soma desses dois valores, eu vou ter a rentabilidade, né? Então, estou tendo uma rentabilidade aqui de 8,56% em Banco do Brasil, 4,6% em Banrisul, 12,54% em Bradesco e uma rentabilidade negativa aqui de 0,65% em Banco BMG. Somando tudo, eu tenho uma rentabilidade de 7,56%, o que me dá um lucro aí de R$ 259,44, que é justamente a soma do lucro da operação mais os proventos recebidos. Somando os dois valores, eu tenho aqui os 259, né, com 44, que é esse valor aqui da rentabilidade. Nesta semana, não fiz nenhuma operação de compra ou venda. No dia 15, que foi na terça-feira, eu recebi R$ 8,16 líquido na forma de juros sobre capital próprio do Banco BMG. Tenho 96 ações, né, do Banco BMG, então fazendo uma média aqui deu 8,5 centavos por ação. Tá? Acredito que nesse mês de abril eu não vou receber mais nada, somente a partir de maio, então, para receber mais proventos aqui das empresas. Então, considerando o fechamento semanal, a carteira do canal encerrou a semana com um patrimônio de R$ 3.551,45, o que me dá uma variação negativa de R$ 18,31 na comparação com o fechamento da semana anterior. Em termos percentuais, o patrimônio diminuiu, né, 0,51%. Na mesma semana, o índice Bovespa subiu 1,54%. Então, a carteira do canal, em relação ao índice Bovespa, teve uma performance negativa de 2,05%. Né? Então, a segunda semana que a carteira perde para o índice e também é a terceira semana consecutiva de queda na carteira do canal. Né? Nessa semana, pelo que eu pude analisar, foi principalmente devido à performance do Banco do Brasil, que atualmente é o maior percentual de alocação da carteira do canal. Né? O Banco do Brasil não performou bem nessa semana. Isso acabou afetando o desempenho da carteira também frente ao índice. Né? Vamos ver se na próxima semana a carteira consegue se recuperar. A próxima semana que também vai ser mais curta, né? Tendo em vista o feriado de Tiradentes na segunda. Então só vamos ter negociação na Bolsa de terça até sexta, né? Mas estou otimista que a carteira pode sim se recuperar na próxima semana e voltar a ter uma variação positiva. Tá bem, pessoal? Então agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.